Fala galera, canal Nossa Cerveja no ar. Bora comparar, fazer um duelo entre duas sem glúten que tem conquistado uma galera por aí, né? Levado pro churras, levado pro almoço. Aquela galerinha que quer tirar o glúten da alimentação, mas não quer deixar de tomar uma cerveja, não quer deixar de fazer parte da galera. Então bora ver o que essas cervejas elas trazem, qual é a comparação. Qual é a melhor, qual é a pior e o que a gente pode falar um pouco dessas cervejas, né? Fazer uma comparação, talvez até um pouco mais técnica delas. Bora ver? Então, galera, vamos lá, vamos comparar as duas cervejas. Se tu quiser saber detalhadamente o que tem em cada uma delas, dá uma olhada aqui na live que eu fiz comparando não só essas duas, mas também a Michelob e falando sobre as propriedades dessas cervejas. A Stella, inclusive, tem um vídeo de, cara, deve ter quase um ano atrás, falando um pouquinho mais a respeito dela. Então, a ideia aqui também é dar uma atualizada nessa cerveja. Mas bora ver o que as duas têm. Cara, certamente a Stella é a cerveja que tem a coloração. Não, as duas são extremamente pálidas, tá? A Amstel é mais pálida. A Stella tem um pouquinho mais de cara de cerveja do que a Stellinha. Para vocês aí talvez esteja muito parecida. Eu tenho certeza que eu garanto para vocês que a Amstel é uma cerveja mais aguada. Outra característica das cervejas é a questão do colarinho. Os dois colarinhos eles estão muito parecidos, modificando muito nesse quesito. Cara, no quesito aroma, a Amstel ela é uma cerveja que lembra muito mais a sua versão comercial. Isso não significa que seja bom, porque a Amstel ela é extremamente comercial, ela é a cerveja de entrada do grupo Heineken. Então, ela traz inclusive aquele aroma que lembra milho cozido, né, vegetal cozido, o que não é muito bacana. Na comparação, a Stella ela traz um lúpulo um pouquinho mais herbal. A questão da sensação de boca, vamos fazer o contrário aqui. Ela tem um pouquinho de corpo, ela deixa uma sensação um pouquinho de amargo, né, que lembra uma cerveja. A Amstel ela lava e ela inclusive agora que esquentou um pouquinho mais, ela deixa uma sensação desagradável. Assim, não é uma cerveja bacana. Então eu já estou sentindo assim um sabor desagradável dela. E é uma pena, né? Porque ela tenta ser uma cerveja, uma pegada comercialmente mais saudável, mas na entrega ela não passa isso. Cerveja leve, que lava a boca, uma água saborizada, um blend de cerveja com milho. E a questão de sabor, cara, nenhuma das duas ela traz sabores que possam lembrar malte. Inclusive, vamos lá, né? Se o pão ele tem muito glúten, nenhuma das duas lembra pão, nem branco, nem pão caseiro, nem nada assim, né? Então não tem essa pegada, não tem essa lembrança. Questão de teor alcoólico. Então a gente tem uma cerveja com 4,0% de teor alcoólico, que é a Amstel Ultra, e 4,3% de teor alcoólico na Stella Artois. Cara, pra gente isso faz muita diferença. Acho que vai ficar mais ou menos bêbado no final. Cara, 0,3% existe kombucha que tem mais álcool do que essa diferença, entendeu? E, inclusive uma cerveja sem álcool ela pode ter até 0,5% de teor alcoólico. Por graduação alcoólica não muda muita coisa. O que, na verdade, pode indicar é ter menos álcool na Ultra. A gente pode deduzir que ela tem um pouquinho mais de água na sua composição. Ela tem 4% de álcool e os outros 96% são outras coisas, inclusive água. Então talvez essa água seja uma quantidade maior que diluiu e que acabou misturando e virando essa cerveja. Questão de amargor, a Amstel ela não traz qual é o amargor, mas a Stella ela diz pra gente que ela tem 15 IBUs, um amargor intenso para o estilo da cerveja. E a questão de ingredientes, né? As duas elas são por malte, nenhuma delas fala que tem milho ou algum outro cereal, mas a gente percebe que a Amstel ela tem um sabor desagradável. Por mais que ela diga não tenho milho,
mas ela tem gosto de milho cozido. Pode ser do processo? Pode ser, mas tá legal, entendeu? Isso é um defeito na cerveja. Certamente ela tem um defeito aqui presente. Questão de quantidade de glúten que ela tem, porque a legislação fala que pode ter até 20 ppm a cada 100 ml, a Stella deixa claro que ela pode conter 20 ppm, partes por milhão, de glúten na cerveja. A Amstel não fala nada a respeito disso, ela simplesmente abstenha essa informação do rótulo. E a questão de calorias aí sim presente, a Amstel ela tem 72 calorias na garrafa toda, mas se a gente for ler, ela tem 26 calorias por 100 ml, que é o considerado de uma porção de cerveja, né? Já a Stella, ela tem 34 quilocalorias por 100 ml. A Ultra tem 2/3 da quantidade de calorias da Pure Gold. A Pure Gold ela faz uma comparação com a sua versão regular, como eles chamam aqui. Então ela tem menos 17% de glúten na sua composição em relação à sua versão regular. O que indica que, se está dentro da legislação dizendo que é sem glúten, ela tem pouco glúten na sua versão mais comercial. Se é bom ou se isso é ruim, eu não sei, mas pode ser inclusive a questão do blend, porque se tem um teor alcoólico um pouquinho mais baixo, ela também pode ter uma adição de água e simplesmente essa água é que faz a diferença na quantidade de quilocalorias, que eu acho que não seria um negócio muito bacana, assim, muito legal, né? Mas assim, entre as duas, eu não tomaria Ultra Pure Gold, eu até recomendo por necessidade, porque se fosse por opção, eu tomaria a minha regular. Inclusive, não seria nenhuma dessas duas. Galera, cheers!